Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou o Rodrigo Vendrame. E eu sou a Fernanda Oliva. Nós somos do Sicredi. E hoje estamos aqui por um motivo muito especial, muito importante, que é a prevenção do câncer da mulher e do homem. E para isso, convidamos você, que está em casa, a ficar conosco durante 1 hora, a hora da prevenção. Fernanda, você sabia que no Brasil deverá ser registrados 625 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2020-2022, segundo o Instituto Nacional de Câncer? Rodrigo, é um número assustador. E por isso que a prevenção do câncer é sempre um assunto tão importante, um assunto tão atual. E nós, como sistema cooperativo, que temos em nossa missão contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados e da sociedade, que reunimos 5 grandes cooperativas do Sicredi para realizar a live dessa noite, a Hora da Prevenção. Promover ações como essa faz parte da nossa essência. E a união das cooperativas, Sicredi Aliança, representada aqui pelo presidente Adolfo, Sicredi Nossa Terra, conduzida pela presidente Maura, Sicredi Progresso, com o presidente Círio, a Sicredi Vale do Piquiri, com o seu Jaime, e também a Sicredi Vanguarda, com o presidente Aldo, tem o propósito de fortalecer ainda mais o incentivo à prevenção e, consequentemente, à saúde nas comunidades em que fazemos parte. E para falar sobre esse assunto, nada melhor que um grande especialista na área. A convite das cooperativas do Sicredi, nós temos a honra de receber o Dr. Drauzio Varela. Formado pela Universidade de São Paulo, a USP, Drauzio Varela é cancerologista, pioneiro no tratamento de HIV, autor do livro Carandiru, conhecido também pela sua participação em séries no Fantástico sobre o corpo humano, primeiros socorros, gravidez, combate ao tabagismo, planejamento familiar, transplantes e tantos outros assuntos de interesse público. Boa noite, doutor Drauzio. Muito obrigada por estar conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo ao Sicredi. Seja bem-vindo, Drauzio. Boa noite, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com os amigos do Sicredi, e especialmente para falar de um assunto ao qual eu tenho me dedicado no decorrer da carreira. Eu sou médico e sou cancerologista, oncologista há muitos anos. Então, passei na oncologia 50 anos trabalhando e até hoje trabalho com câncer. E é uma doença muito estranha essa, não é? E um grande desafio. Eu, quando comecei a fazer oncologia nos anos 70, início dos anos 70, não imaginei que 50 anos depois nós ainda estaríamos enfrentando esse problema. É a segunda causa de morte no país. De que morrem os brasileiros? De que nós morremos hoje? Mais ou menos 1/3 de nós morre de doenças cardiovasculares. E cerca de 20%, mais ou menos, a segunda causa de morte morrem de câncer. E, por outro lado, a população vai envelhecendo.
faixa etária da população que cresce mais depressa hoje no Brasil é aquela que está acima dos 60 anos de idade. E o câncer é uma doença, existe câncer em criança, lógico, mas é raro. O câncer é uma doença que atinge as pessoas mais velhas, não só as pessoas mais velhas, mas especialmente. Então, à medida que a população vai passando dos 60 anos, vai aumentando a incidência dos vários tipos de câncer. Nós temos que entender o seguinte, o que a gente chama de câncer, na verdade, é um conjunto de muitas doenças completamente diferentes. Você tem um câncer de mama, por exemplo, não tem nada a ver com câncer de estômago. É outro tipo de doença, a doença, os sintomas são diferentes, a faixa etária que ele aparece é diferente também. E, em comum, o que nós temos nessas duas doenças? Uma célula maligna. Você põe no microscópio e vê uma célula com uma formação aberrante que você vê que não é normal. Então, isso é o que existe de comum. O resto é tudo diferente. Então, todas as vezes que vocês ouvirem dizer, ou que aparecer em algum jornal, que surgiu a cura do câncer, não acreditem. É impossível você ter uma única cura para doenças tão diferentes, que são diferentes entre elas, o câncer de mama, com câncer de estômago, ou com câncer de pulmão. Mas, dentro de cada um desses diagnósticos, nós temos diferenças enormes. Por exemplo, pegando o câncer de mama que eu citei, nós temos mais de 20 subtipos de câncer de mama. Então, nem todos eles são iguais. Cada um se comporta de um jeito, uns são agressivos, outros são tumores de crescimento lento, que não causam problemas maiores. Outros são tumores que crescem localmente e não acabam podendo ser controlados por medidas locais. Cada um deles tem um esquema de tratamento diferente, uma resposta diferente às drogas. São doenças de altíssima complexidade. Anos atrás apareceu uma pílula do câncer aí, né? Eu, quando vi isso, as pessoas me ligando, olha, que faz? Diz que tem um remédio lá em São Carlos, era o interior de São Paulo aqui, né? Que cura câncer. Eu fiz um programa no Fantástico naquela semana, já de cara, dizendo, não acreditem nisso, não parem o tratamento em nome de uma cura milagrosa, porque essa cura milagrosa não existe, não pode haver um único remédio que trate todos os casos de câncer. Eu lembro que na época a internet foi um inferno, né? O pessoal xingava, porque queriam acreditar que existia esse medicamento, mas não pode existir, porque vai completamente fora da lógica. Vamos deixar claro que o câncer é uma doença curável. É uma doença curável. Não quer dizer que todos os casos sejam curáveis, evidentemente. Mesma coisa que eu digo, o infarto do miocárdio. Você tem um infarto, você vai morrer por causa disso? Não. Você pode ser tratado e sair ileso dessa história. E pode sair com problemas cardiológicos ou pode morrer por causa do infarto, né? E o câncer é a mesma coisa. Nas fases iniciais, nós curamos grande número de casos de câncer. Mesmo em fases mais avançadas, nós conseguimos curar muitos tipos de tumores. Existem alguns que não. Alguns você cura nas fases iniciais e quando eles se disseminam pelo corpo, a gente não consegue mais curar. O que não quer dizer que não possa tratar, não possa, inclusive, induzir remissões da doença, que às vezes são completas, mas você já não consegue mais curar, essas pessoas vão depender do tratamento. Mas por que tantos casos de câncer? Muita gente me pergunta isso agora, mas não está tendo mais? No passado você não ouvia falar muito em câncer, hoje você... tive uma tia, outro tem um primo, outro tem a avó, para todos os lados. Bom, primeiro nós precisamos pensar o seguinte, como era a expectativa de vida no Brasil em 1900? Em 1900, o brasileiro médio tinha uma expectativa de viver menos do que 40 anos. Era assim, as pessoas morriam muito cedo. Não tinha antibióticos,
não existiam vacinas praticamente, as condições de higiene, de saneamento básico eram péssimas, ainda não são boas hoje, mas eram péssimas, e as pessoas morriam de doenças infecciosas antes de envelhecer. Então, você já tinha uma incidência menor. E aí apareceu um outro problema, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi o grande indutor de câncer, foi o responsável pela grande maioria dos casos preveníveis, que foi o cigarro. O cigarro passou a existir depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Os soldados recebiam maços de cigarro para as trincheiras e depois, quando voltaram fumantes. É uma droga que vicia muito. Mas até a Segunda Guerra Mundial, a indústria, o cigarro ainda era, na maioria das vezes, aquele cigarro que as pessoas faziam com palha. Ainda hoje, pelo interior, você encontra, né? Fazem com palha, picam o fumo, e fumam, levam meia hora para preparar o cigarro, e não tragavam. Né? Era uma coisa, não era o que virou com a industrialização do cigarro, porque aí veio junto com ela a propaganda. E a humanidade passou a fumar. E o cigarro é responsável por 1 em cada 3 casos de câncer. Exatamente isso. De cada 3 pessoas que têm câncer, 1 tem câncer porque fuma ou porque fumou durante muito tempo. Então, esse é um grande problema. E quando a gente fala de prevenção ao câncer, a primeira coisa é que não pode fumar. Não pode fumar. E se você fuma, você tem que parar. Só que é uma droga muito difícil da gente ficar livre. Olha, eu tenho um trabalho grande em penitenciárias que vem aí dos anos... começando os anos 90, eu estou 31 anos fazendo atendimento em penitenciária. Um dia por semana, atendo os doentes, vamos embora. Não é nada também de especial. Mas eu canso de ver meninos e meninas que fumavam crack e cigarro. Eles vão para a cadeia de São Paulo, e São Paulo não tem crack, de jeito nenhum, porque o crime organizado não permite. E o crime organizado, as leis deles funcionam, né? Funcionam melhor do que as nossas. Não tem. Eles chegam na cadeia, não tem crack, não tem. Ficam lá 2, 3 dias dormindo, porque eles vêm estremunhados da rua, e esquecem do crack. Não pode ver, não pode chegar perto. Se ele sai da cadeia e volta para Caracolândia, ele imediatamente recomeça. Mas não tem. Eles param do crack e não conseguem parar o cigarro. Não conseguem, porque é muito difícil. Eu fui fumante. Tenho essa dor e arrependimento. Acho que é a única coisa que eu me arrependo mesmo de ter feito na vida. E fumei dos 17 aos 36 anos. Na minha geração, a maioria fumava. A maioria dos adolescentes começava a fumar porque a indústria do cigarro não deixava ninguém saber dos problemas que o cigarro causava. Eles dominavam a imprensa através da publicidade. Então, não saía nada dos problemas que já se sabia, dos problemas médicos que o cigarro causava. Eu aí parei de fumar, isso tem 40 e poucos anos. Nunca mais fumei na vida. Mas se eu pegar um cigarro e fumar aqui agora, eu vou sair e vou comprar um maço. A gente deixa de ser usuário, mas não deixa de ser dependente. A nicotina é a droga que provoca a maior dependência química que a medicina conhece. Então, se você fuma, você tem que parar. Ah, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Hoje tem até ajuda, tem adesivos, tem drogas que você pode, os medicamentos que você pode tomar e que ajudam também, mas depende mesmo da força de vontade. Então, nós estamos falando de prevenção de câncer. Primeira coisa é falar do cigarro, porque não existe nada mais importante do que isso. Qual é a segunda coisa? Nós temos uma vacina contra o câncer, que é a vacina do HPV. O HPV é um vírus, e esse vírus é altamente transmissível por via sexual. As meninas começam a vida sexual, os meninos começam e eles se infectam pelo HPV. Existem inquéritos que mostram que aí, aos 30 anos de idade, em certas subpopulações, tem 90% das mulheres e dos homens entraram em contato com o HPV. Nós temos uma vacina contra o HPV. O que a gente chama de HPV, na verdade,
é um número muito grande de vírus que pertencem a esse grupo do HIV. São todos papilomavírus, que são esses que provocam verrugas. Por exemplo, a verruga de pele é provocada pelo HPV. Só que a verruga de pele é uma coisa benigna, fica um tempo, depois desaparece sozinho, na maioria das vezes nem precisa de tratamento. Mas você tem alguns subtipos de HPV que esses provocam proliferação celular. Quer dizer o quê? Eles provocam multiplicação das células. E se não forem tratadas essas células, elas podem se transformar em malignas. Por isso é que as mulheres têm que fazer os exames ginecológicos com rigor. Começou a vida sexual, tem que começar a fazer os exames obrigatoriamente. Esses exames que a mulher vai anualmente ou a cada 2 anos ao ginecologista para ver se surgiu alguma dessas lesões. Porque se você surpreende a lesão na fase inicial, você cauteriza, você trata com laser, enfim, tem uma série de tratamentos que permitem curar a lesão completamente. E você não vai desenvolver câncer do colo uterino, que é a principal causa de câncer ginecológico na mulher. O de mama é o mais prevalente, mas na parte ginecológica mesmo é o câncer de colo uterino. Quando você vai nos países desenvolvidos, praticamente não existe mais câncer de colo uterino. Por quê? Porque as mulheres fazem a prevenção, fazem aquele exame chamado Papa Nicolau. E quando surge uma lesão, ela em geral é uma lesão pré-maligna, ela vai lá, trata, não vai ter câncer. Agora nós temos uma vacina. E essa vacina tem que ser aplicada quando? Como é que você ensina o seu filho ou a sua filha a atravessar a rua? Você fala para ela assim, filhinha, vai lá, atravessa umas vezes, depois o papai ou a mamãe te ensina a atravessar a rua. Não é assim que você faz, né? Você pega ela pela mão, atravessa 1, 2, 10, 50 vezes, e aí você diz, bom, tudo bem, agora você pode atravessar sozinho, não é? E assim é a vacina. Você tem que dar vacina quando? É um vírus sexualmente transmissível. Então, você tem que dar a vacina antes de começar a vida sexual. Não vai deixar para dar depois, porque aí pode já estar infectado e a vacina não adianta nada. Então, primeira coisa, tem que vacinar. A vacina é feita como? As meninas ao redor dos 9 anos e os meninos também. O Ministério da Saúde dá essa vacina de graça para essas faixas etárias. Infelizmente, os índices de vacinação no Brasil são baixos. A vacina é de graça, não custa nada. É pegar a criança, levar na unidade básica de saúde e vacinar. Então, não percam essa oportunidade, de jeito nenhum. Vacinem suas filhas, vacinem seus filhos. Tem que vacinar os meninos também, né? Porque o câncer de pênis também é provocado pelo HPV. E vacinem os seus netos, as suas netas, aqueles que forem mais velhos como eu. Muito bem. Então, esse é a única vacina preventiva que nós temos para evitar o câncer de colo uterino. Depois, o que nós temos de exames para fazer na fase de prevenção? Câncer de mama. Câncer de mama é cada vez mais prevalente. Cada vez tem mais casos de câncer de mama. Existe uma longa discussão científica a esse respeito. Por que câncer de mama é hoje tão frequente? E especialmente porque é tão frequente em jovens também. Câncer de mama de uma mulher de 30 anos era muito raro. Hoje ainda é raro, mas não é tanto quanto era antes. Tem uma discussão grande aí. A discussão tem 1000 teorias, mas uma delas que eu acho que me parece a mais sensata é a seguinte. Como era no tempo das nossas avós e bisavós? Elas casavam com 15 anos e começavam a menstruar com 17 anos em geral. Começavam mais tarde. Hoje as meninas com 12 anos estão menstruando a primeira vez. Muitas das mulheres do passado casavam antes de vir a primeira menstruação. E aí começavam a vida sexual. Quando começavam a menstruar, ovulavam e engravidavam. Quantos filhos elas tinham? 10, 12 filhos. Essa era a regra, foi assim sempre, né? No passado. Então, ela começava a engravidar, parava de menstruar. E aí depois
ficava amamentando, e amamentava muito tempo. E enquanto amamentava, em geral, não menstruava também. E aí depois começava a menstruar de novo, engravidava outra vez. Então, na verdade, a gente calcula que no começo do século passado, uma mulher menstruava 40, 50 vezes na vida. Qual a realidade de hoje? Hoje, as mulheres começam a menstruar, as meninas começam a menstruar com 12 anos de idade, é a média. E vão menstruando. E vão ter filhos mais tardiamente, como regra, né? Vão ter filhos mais tarde. Tem quantos filhos? 2, 3 filhos. Ainda tem algumas que têm 4 filhos, mas já são raras essas, cada vez mais raras. E aí, param de menstruar como? No passado, as mulheres paravam de menstruar com 40 e poucos anos. Hoje, param de menstruar com 50 e tantos anos. 52, 53 anos. Então, na verdade, uma mulher, enquanto uma mulher do passado menstruava 40, 50 vezes, as mulheres atuais menstruam 400, 500, 10 vezes mais na vida. Imagina. Na menstruação, o que acontece? No ciclo ovulatório da mulher, ela menstrua hoje. Aí ela começa a aumentar a produção de estrogênio. Vai aumentando, aumentando, atinge um pico. Na hora que chegou nesse pico, ela ovula. Acabou essa fase. Começa a cair a quantidade de estrogênio. E a quantidade de progesterona que vinha subindo, aí atinge o pico e vai até o fim. Então, a mulher está o tempo inteiro bombardeando todos os tecidos do corpo, a mama inclusive, com estrogênio, progesterona, estrogênio, progesterona. Uma faz a mama crescer, faz as células se multiplicarem, reter líquido. A outra provoca uma diminuição. O estrogênio prepara a mulher para o sexo, a progesterona prepara a mulher para a gravidez. Se, no fim, ela não engravidou, no 28º dia, em média, ela desaba aquela mucosa do endométrio, que é a parte de dentro do útero. Desaba, sangra, é a menstruação. Esse bombardeio no tecido mamário aumenta o risco de você ter uma célula que começa a se multiplicar e foge do controle. Por isso que o câncer de mama é uma doença muito prevalente, o câncer de mama é o que mais provoca maior mortalidade no sexo feminino. Muito bem. Como é que a gente faz? Você pode notar que tem um tumor de mama palpando, e você deve palpar a mama, é obrigatório. Não é palpar todo dia, não, mas uma vez por semana, no banho, tem uma técnica, você levanta os braços, pode ser encontrado na internet, em todo lado, uma técnica, e você palpa a sua mama. É muito importante porque a mulher palpa a própria mama melhor do que o médico. Por quê? Porque eu, quando palpo, eu estou contando com a sensibilidade das minhas mãos. A mulher conta com 2 sensibilidades. Ela conta com a sensibilidade da mão e com a sensibilidade da mama, no local. Ela sente melhor o nódulo do que o próprio médico. Agora, o problema de você palpar, é importante, eu volto a repetir, é que você não faz o diagnóstico precoce. A média de uma mulher, quando às vezes pega uma mulher, palpa, tem uma coisinha de nada, meio centímetro, ela consegue sentir, tem ali um carocinho estranho que ela não tinha, mas é raro. Em geral, as mulheres conseguem palpar quando o tumor tem 2, 3 centímetros. E a gente quer fazer o diagnóstico de câncer de mama com tumores de 1 centímetro ou menos. Por quê? Porque nessa fase você cura mais de 90% dos casos. Mais de 90% dos casos. E aí você precisa do quê? Da mamografia. A mamografia é um exame chato. É um exame que você tem que prensar a mama, as mulheres se queixam, porque dói, incomoda, mas para fazer um exame bem feito tem que ser assim mesmo. Quanto mais você aperta, mais a tecido aparece. Na mamografia, você faz diagnóstico de tumores abaixo de 1 centímetro, na fase que eles são curáveis, todos eles. Quando é que deve começar? Aí tem uma discussão médica. Do ponto de vista de saúde pública, você deve... A política do Ministério da Saúde é começar aos 50 anos. Por quê?
porque isso custa caro, né? Fazer, imagina, mamografia em todas as mulheres do Brasil depois dos 50 anos, é muita gente. Mas eles começam aos 50 anos por quê? Porque aí é que está o maior número de casos. Então, se para cada real que você investe, nesse grupo, você faz mais diagnósticos de câncer de mama do que se você começar aos 40 anos. Mas os estudos aqui no Brasil mostram que cerca de 20% dos casos de câncer de mama acontecem na faixa entre 40 e 50 anos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia acha que você tem que começar aos 40 anos. E eu também defendo essa conduta. Aos 40 anos, começa fazendo as mamografias e vai acompanhando. Teoricamente, isso tem que ser feito para sempre. Agora, é evidente que tem limites, né? Você pega uma senhora que está aí com 88 anos, tem outros problemas de saúde, aí pode fazer só o exame manual, não há necessidade de continuar com as mamografias. Mas a mamografia é um exame essencial. Quero lembrar mais uma coisa ainda, que câncer de mama em homem é muito raro, mas existe. Então, você é homem, de repente você palpou, encontrou um carocinho na sua mama, você procura um médico, porque existe câncer de mama em homem. A gente acha que é coisa só de mulher, não é verdade. É raro em homem. Para cada caso de homem, 1 ou 2 casos de homem, tem 100 casos de mulheres, mas existe também. Muito bem. No caso do homem, o que corresponde ao câncer de mama, o que é? É o câncer de próstata. Câncer de próstata é muito prevalente no homem. E aí tem um detalhe. Mais ou menos, grosseiramente, de cada 8 a 10 mulheres, dependendo um pouco de vários fatores, mas de cada 8 a 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama no decorrer da vida. Câncer de próstata é muito mais. Cada 7 homens que estão me ouvindo aí, 1 vai ter câncer de próstata. É lógico que a gente acha que não é com a gente não, né? Não fala, não, né? Comigo não, vai ser o meu vizinho. Mas é o que pode acontecer. O câncer de próstata é uma doença também muito complexa, porque você tem tumores de próstata que, se você pegar num homem de 70 anos e disser, olha, esse tumor aqui tem um comportamento muito indolente, muito pouco agressivo, eu não vou tratar. E esse homem vai morrer mais tarde do coração, de pneumonia, das coisas que a gente morre. E não tinha o diagnóstico de câncer de próstata, não aconteceu com ele, nada. E você tem outros que são tumores mais agressivos. E esses têm que ser tratados. Como é que você faz? O que a gente aconselha na prevenção do câncer de próstata? Preste bem atenção. Primeiro, começa aos 50 anos. Você vai começar a fazer os exames aos 50 anos. Agora, se o seu pai teve câncer de próstata, se você tem um irmão que teve câncer de próstata, um tio que teve câncer de próstata, você começa aos 40 anos. Está claro isso? 50 anos, então não tem nenhum caso na família, nunca teve nenhum problema, 50 anos você começa. Não, meu tio teve, meu irmão teve, meu pai, o meu avô teve, começa com 40 anos. Não custa, é facílimo. Você faz primeiro um exame de sangue, que é o chamado PSA. PSA o que é? É uma proteína que a próstata libera na circulação. Libera na circulação, você tem um valor, de repente ele dá uma subida. Não quer dizer que seja câncer de próstata. Às vezes é que a próstata cresceu, com a idade ela cresce, e ele está um pouquinho mais alto. Tudo bem. Mas significa que precisa estudar melhor. Se fosse só isso a prevenção, estava tudo resolvido. Todo homem faria. Você vai fazer um exame de sangue, um hemograma, a sua glicemia, colesterol, faz o PSA também. Não tem problema nenhum. O problema é que você às vezes tem um PSA normal e tem um tumor crescendo na próstata. É comum isso? Não, mas não é tão raro. Mais ou menos 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA está normal ou muito pouco alterado. E esse é o problema. Então, você tem que tomar, nesses casos, tem que fazer o seguinte, você fez o PSA,
além do PSA, você tem que fazer um toque na próstata para ver se não tem um tumor ali, porque às vezes o PSA está normal ou pouco alterado e você, quando palpa, tem um carocinho. Por incrível que pareça, os homens até hoje ainda têm preconceito contra o toque retal. Inacreditável, né? Inacreditável. Eu lembro de um doente que era do Mato Grosso, da fronteira com o Paraguai, e anos atrás, uns 40 anos atrás, e um dia eu falei para ele, o senhor quantos anos tem? Ele falou, 65 anos. Eu falei, o senhor já fez exame da próstata? Eu falei, não, doutor, isso eu não faço esse exame, não. Como é que você não faz? Não faço. Isso aqui pode ser moda em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas na minha terra, homem não faz esse exame. Muitos ainda têm essa mentalidade até hoje, por incrível que pareça, né? Então, aí você com o toque retal e o PSA, não tendo o toque retal normal e o PSA normal, um pouquinho aumentado, vai em frente, toca a vida em frente. A gente recomenda que repita uma vez por ano, né? Então, câncer de próstata tem que tomar esse cuidado. E aí depois, se você tiver um tumor de próstata, nas fases iniciais, ele é altamente curável e tem várias técnicas de tratamento. Hoje é uma parte da medicina que avançou muito nos últimos anos. Tem alguns tipos de tumores que a gente não tem defesa. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, falando, né, explicando, e posso estar com um tumor no cérebro. Como é que eu sei? Então vou fazer uma tomografia, ou então uma ressonância do cérebro. Vou fazer quando? 2 vezes por ano? Fazer todo ano? Não dá. Então, alguns tipos de câncer a gente não consegue prevenir. Mas eles são raros, são muito raros. E aí daí dá para levar a vida normal então, se você não é fumante. Se você é fumante ou foi fumante, o que você tem que fazer? Cuidado com o pulmão. Eu acho que, eu vou dizer que eu faço comigo. Eu fumei durante 19 anos, no tempo que eu era idiota. Eu faço uma tomografia por ano. Não a tomografia comum, porque hoje tem aparelhos que dão uma dose baixa de radiação. Porque a tomografia tem radiação, muito mais do que um raio-x. Eu faço. Tudo bem, até agora está tudo bem. Eu já vi câncer de pulmão 30 anos depois que a pessoa parou de fumar. Até mais tempo ainda. Vai diminuindo com o tempo. Você para hoje, vai caindo a incidência de câncer cada vez mais, até chegar praticamente igual à da população geral. Mas igual não fica. O risco é sempre um pouco maior. Risco de ter doença cardiovascular, quando a gente para de fumar, rapidamente cai. Depois de 1 ano já caiu pela metade o risco. E depois de 5 anos é como se nunca tivesse fumado. Isso é muito legal, né? Uma coisa que anima a parar. Agora, o câncer não, a queda é muito mais lenta. Muito bem. Então, eu acho que quem fumou tem que acompanhar o quadro pulmonar. Não dá para esquecer, deixar para lá, né? E se você ainda fuma, aí tem que controlar melhor. Porque também não é só com o câncer de pulmão que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é popularmente conhecida como enfisema, né? Uma doença horrível que vai tirando a tua capacidade respiratória, você começa a ter muita dificuldade para qualquer esforço e não dá um final de vida muito triste. Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Tem alguma coisa que eu possa fazer para reduzir o meu risco de desenvolver qualquer câncer no corpo? Nós já vimos que tem. Não fumar é a primeira delas. Não, mas eu não fumo, nem nunca fumei, tudo bem. Ou eu parei de fumar há muito tempo, ótimo. E o que eu poderia fazer mais? Obesidade, gente. A obesidade é ligada a alguns tipos de câncer, especialmente o câncer de esôfago, da parte final do esôfago, câncer de estômago e outros tipos de câncer pelo organismo. A obesidade está ligada com o câncer do útero da mulher, não esse do colo do útero que é provocado pelo HPV, mas o câncer que dá no corpo do útero mesmo, né? não no colo, que é a parte inferior. Então, há uma ligação da obesidade com esses tumores. Então, se você... nós entendemos muito mal a obesidade. A gente faz o que com a obesidade? Põe
na pessoa a culpa do problema que ela tem. Ah, o cara é gordo, come muito, não sei o quê, né? Tem um preconceito contra as pessoas que apresentam obesidade. A obesidade tem fatores genéticos importantíssimos, sabe? Não é, você pega duas pessoas, faz isso com rato em laboratório. Tem um tipo de rato que chama OB, ele tem o pai gordo, a mãe gorda, ele herda os dois genes OB, que são chamados assim. Você pega um rato desse OB e põe junto com um rato normal em laboratório e dá uma ração contendo exatamente o número de calorias. Exatamente. Eles não vão conseguir comer além disso, além das calorias que foram fornecidas dentro da gaiola. Você pega esses ratos depois de 3 meses, o OB está muito mais gordo do que o outro continua magrinho, o OB está gordo, porque ele absorve muito mais as calorias que são oferecidas a eles. Então, a obesidade tem fatores genéticos importantíssimos, que envolvem não só a absorção dos alimentos, como envolve o paladar, envolve a relação que você tem com a alimentação. Então, se você tem uma genética, vamos chamar de desfavorável nessa área, pode ser maravilhosa em outras, mas você tem essa tendência a ganhar peso, você tem que prestar atenção. Você tem que tem que olhar para a comida como a gente olha para a bebida. É bom tomar um chopp, um dia como hoje, que está um calor infernal, né? Quem é que não gosta? Muito bem. Mas aí você fala, não, tudo bem, eu vou tomar. Mas se eu beber muito, vai me fazer mal. E aí você não bebe muito, você se controla. Se você tem esse problema com a alimentação, se você ganha peso com facilidade, você tem que ter a mesma relação com a comida. É bom, é gostoso, mas se eu comer muito, vai me criar problema. E aí você tem que estabelecer um padrão alimentar. Não é que você tem que passar fome, não é que tem que fazer essas dietas malucas que as pessoas fazem por aí, não tem que fazer dieta nenhuma. Você pode comer de tudo, com parcimônia, com cuidado, sabendo o que você come, sabendo que você precisa tomar muito cuidado com doce, porque o doce engorda muito, e doce é compulsivo, você começa a comer, não para mais. E você tem que, algumas coisas você vai ter que ter um controle total. Faz o seu prato, senta, come, acabou de comer, não se serve de novo. Você já pôs ali o que você achou que era razoável. Ah, mas eu estou com fome ainda. Sai da mesa. Sai. Porque leva um tempo para a gente ativar o mecanismo de saciedade. Chega uma hora que o cérebro fala, não, chega de comer. Né? Mas ele demora, porque você já comeu o suficiente, mas ele não ativou o mecanismo ainda. Por isso que às vezes você atende um telefone, você está almoçando, já está mais ou menos no fim do almoço, toca o telefone. Você vai, atende o telefone, tem um problema, ou pega o celular ali, você fala, pô, perdi o apetite por causa do telefone. Não, você já tinha comido o suficiente, que aquela paradinha que você deu tempo de ativar a saciedade, e aí você perdeu o apetite. Se a gente não para, vai comendo cada vez mais. É por isso que a gente consegue comer 3 pratos de feijoada. Pô, um prato não está bom, feijoada é uma coisa pesada, a gente consegue comer o segundo e consegue comer o terceiro também. Por isso é que a gente tem que tomar esse cuidado. Você está com excesso de peso, quer perder peso, põe uma quantidade no prato que você acha razoável, sem exagero, capricha na salada, nos vegetais, né, nos legumes, nas folhas verdes. Acabou de comer, sai fora da mesa. Sai, vai escovar os dentes, toma um café preto, vai embora, vai trabalhar. No tempo que a gente saía para trabalhar era assim, né? Então, porque a obesidade está relacionada com o aparecimento do câncer. Outra coisa que está relacionada com o aparecimento do câncer e que está no alcance da gente fazer a prevenção. Vida sedentária. Vida sedentária. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me formei no final dos anos 60, acho que a maioria das pessoas que estão me assistindo não tinham nascido ainda. No início dos anos 60, quais eram os problemas de saúde pública no Brasil?
eram as endemias rurais. Era a doença de Chagas, malária, esquistossomose, filariose. Nós tínhamos casos de varíola ainda naquela época. Doenças que vocês nem ouviram mais falar nelas, na maioria delas. Esses eram os problemas de saúde pública. Eram milhões de pessoas que sofriam dessas doenças. Hoje, quais são os problemas de saúde pública que nós temos? Doença cardiovascular e câncer. São os dois maiores problemas, as duas principais causas de mortalidade. E essas duas causas estão ligadas à vida sedentária. O corpo humano, quando você olha o corpo, veja, eu estou sentado aqui, não aparece, mas o corpo humano é cheio de dobradiças, não é? Cheio. É feito para baixar, para levantar, para ir para trás, para andar. Andar é facílimo, né? Você põe uma perna na frente, outra perna na outra frente e vai embora, né? Anda sem nenhum problema, né? Nós passamos o dia sentados agora. A geração que está vivendo hoje é a primeira geração na história da humanidade que consegue ganhar a vida sentados. Você vai, senta na frente do seu computador, no trabalho, e fica ali. E você tem um salário no fim do mês, sem sair da cadeira. Isso nunca existiu. Pensa na época das cavernas. O homem acordava, saía para caçar e pescar e coletar frutos. A mulher ficava com as crianças, com a roça, buscava água no rio, trazia. Todo mundo se mexia o tempo inteiro. E aí, o corpo humano que nós herdamos dos nossos antepassados, não estou falando do pai, da mãe, do avô, estou falando lá de trás, né? Que nós herdamos de milhares e milhares de anos. É um corpo que foi preparado para o movimento, que precisa do movimento. Toda máquina que é preparada, desenvolvida para o movimento e você deixa parado, ela estraga. Pega o carro. O carro foi feito para se movimentar. Você compra um carro novinho, leva para sua casa, põe na garagem o carro. Deixa 6 meses parado. Vai lá depois e dá a partida, ver se ele pega. Uma máquina feita para o movimento tem que movimentar, não pode ficar parado. Só que o corpo humano, ao contrário dessas máquinas, que também foram preparadas para o movimento, o carro, o avião, e que se desgastam à medida que se movimenta. Você usa um carro há muito tempo, desgasta. O avião está voando tantas horas, tem que trocar tais peças, porque estão desgastadas. O corpo humano, ao contrário, ele se aprimora à medida que ele se movimenta. Os ossos ficam mais fortes, mais robustos, os músculos ficam mais fortes, a circulação melhora, a circulação forma novos vasos para irrigar, melhora a circulação do cérebro, melhora a circulação em todos os tecidos, melhora a oferta de oxigênio. E isso é o que muda o destino das pessoas que se movimentam. Você com isso vai ter menos doença cardiovascular, corre muito menos risco de ter um infarto, um derrame cerebral e o risco de desenvolver câncer diminui também. Então, a atividade física hoje é absolutamente crucial, mas é importantíssimo. As gerações passadas não faziam atividade física quando eram jovens, né? O homem jogava bola, não sei o quê, casava, parava de fazer exercício. As meninas faziam exercício enquanto estudavam. De repente, ficavam adultas, casavam, nunca mais faziam exercício na vida. Felizmente, isso está mudando hoje. Eu sou corredor. Não tenho moral para falar, né? Mas eu sou corredor de distância longa. Sou um desses idiotas que correm maratonas de 42 quilômetros. Estava inscrito numa em abril desse ano que foi suspensa, infelizmente. Mas eu comecei a correr com 50 anos de idade. Quando eu comecei a correr, ninguém corria. Ninguém. Eu corria na rua, quando eu corria na rua, as pessoas falavam, está fugindo de quem? Está fugindo da polícia? E me gozavam quando eu corria na rua, parecia um doido. E estou falando isso de 27 anos atrás, praticamente 30 anos atrás.
Hoje não, hoje você vê em todas as cidades, as pessoas estão mais conscientes, se movimentam, andam, muita gente corre. Precisa correr? Não, você pode andar. Andar também muito devagar, bom, é lógico, melhor do que nada, mas anda com um passo legal, pensando em andar rápido, né? Terminar suado. O pessoal do interior tem um ditado que diz: o cavalo não está cansado ainda, não está nem suado. É um princípio que eu acho que vale para a gente também, né? Você termina, você tem que sentir que você solicitou o organismo, né? Mas isso você tem que fazer como? Com disciplina. Com disciplina. E disciplina significa o quê? Que você tem que fazer regularmente. Porque o que acontece? Você sai com os amigos, os casais saem, aí alguém fala, eu comecei a fazer exercício, eu perdi peso, eu estou andando, o outro está dizendo, eu dei de bicicleta, né? Aí você fala, não, eu também, agora eu estou muito vagabundo ou vagabunda, eu vou mudar de vida, vou fazer exercício, eu vou... Primeiro, você compra um tênis, né? Começa sempre assim, eu compro um tênis, fundamental, tem que ter um tênis bom, lógico. E aí as mulheres compram uma roupa mais legal, né? Para poder sair e fazer exercício. E aí você vai, no primeiro dia. Aí no dia seguinte você fala, não, eu fiz exercício ontem, hoje não, porque eu vou ficar cansado demais, meus músculos têm que ir devagar. É verdade, está tudo certo. Aí você vai no segundo dia. No terceiro você já dá um pouco mais de tempo e você para depois. As academias vivem disso. Eles podem vender quantos planos eles quiserem, porque uma parte grande paga e depois não vai. Então eles conseguem dar conta dos que vão sem nenhum problema. Falta a regularidade. E para ter essa regularidade, o que a gente tem que fazer? Primeiro, você tem que pensar o seguinte. Toda vez que você encontrar alguém que diz, olha, fazer exercício eu adoro, eu acordo de manhã já disposto para correr, para pedalar, é uma delícia, eu vou todo feliz. É mentira. É mentira. Ah, mas meu primo diz isso, ele diz que vai e ele faz. Seu primo é mentiroso. Por que eu sei que é mentiroso? Eu sei pelo seguinte, eu, como disse, corro há mais de 20 anos, há quase 30 anos. Eu levo uma vida dura, trabalho muito. Agora, na época da epidemia, não, estou em casa, mas correndo para o Brasil inteiro, e avião para cá, avião para lá, e gravação, e trabalho, palestra, conferências. Muito bem. Então, ou eu vou de manhã cedo, ou eu não faço mais. Cedo que eu chamo, 5h30 da manhã. Eu tenho que acordar até às 5h30. O ideal é às 5 horas, porque aí eu consigo, tomo uma fruta e saio correndo. Eu moro num prédio e eu não faço alongamento, porque se eu parar e ficar me alongando lá embaixo, eu vou subir e vou dormir outra vez. Eu saio correndo. É horrível, gente. É horrível. O começo é muito ruim. Pô, não tem cabimento. Você está deitado, você sai da cama e já sai correndo. O começo é ruim. Depois o corpo vai se habituando e você começa, o exercício fica mais suportável. Mas ele fica bom mesmo quando acaba. É só quando acaba que ele fica bom, porque aí dá uma sensação ótima, não é? Aí você para, você fala, ah, que delícia. Né? E aí você também pensa, bom, agora eu posso ficar sentado, sem remorso. E é verdade. O exercício é bom na hora que termina. E por que é bom na hora que termina? Por que dá essa sensação de bem-estar? Porque a contração muscular libera pequenas moléculas que vão agir aonde? Vão agir em receptores no cérebro. E esses receptores é que dão essa sensação de prazer que você tem quando termina a atividade física. E além de te dar essa sensação de prazer, o exercício te deixa otimista. Você se sente bem, você acha os teus problemas continuam iguais, você não resolveu nenhum fazendo exercício, mas você tem uma sensação melhor, uma sensação de otimismo, que você vai conseguir fazer. Aí você toma um banho, sai para trabalhar e fala, hoje eu resolvo tudo que eu tenho para resolver. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem essa sensação. Não dá para passar a vida inteira sentado numa cadeira. Não dá, gente.
gente, não dá. Hoje, os celulares, em geral, têm um aplicativo que mede o número de passos que a gente dá. Quem tem um celular que não tem esse aplicativo, compra um aparelhinho, chama pedômetro. Vende em qualquer casa de esporte. Não é caro, é barato. Você pendura o pedômetro aqui no cinto ou anda com o celular no bolso. E aí chega no fim do dia, você vai conferir o número de passos que você deu. O que significa isso? O número de passos é o seguinte: você, para ser considerado uma pessoa ativa, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem que ter dado 10 mil passos naquele dia. Aí você diz, nossa, 10 mil, não consigo. Não, mede, você vai ver. Isso te estimula também. Às vezes você chega no fim do dia, você vai olhar, você fala, puxa, eu dei 7.800 passos. Se eu der mais um pouquinho, eu chego nos 10 mil. Você não ia naquela hora fazer exercício, não ia andar. E aí você vai e faz chegar nos 10 mil passos. A vida moderna ficou muito complicada. E tem umas fases da vida da gente que são fases muito duras. Filho pequeno, um monte de atividade, uma coisa difícil, dura, trabalho, né? Trabalho, você diz, eu não tenho tempo, não tem jeito, eu tenho que levar as crianças para a escola, eu volto, aí eu tenho trabalho, já vou direto para o trabalho, enfim. Primeiro, não adianta vir com choradeira, não adianta, porque você acha que teu corpo vai falar o quê? Ai, você é uma moça tão trabalhadora, você cuida bem da sua família, nós vamos te perdoar. Não. Ou você é um homem maravilhoso, você cuida da família inteira, você... Não, você vai se colocar em risco de desenvolver uma porção de doenças características do sedentarismo. O que você tem que fazer, o que é? É achar um jeito. Se não dá para parar, pôr um calção, uma camiseta e sair andando, fazendo exercício, acha um jeito de andar. Por exemplo, tem sempre uma escada perto da gente. Sobe escada. Ah, mas eu faço isso, eu soube uma vez, adianta. Exercício a gente tem que pensar assim, um pouco é menor do que nada. Um pouco é melhor do que nada. Ah, mas eu tenho só 10 minutos, vou andar nesses 10 minutos? Vai, 10 minutos. Depois você soma com mais 10, depois soma com mais 5. Um conceito que surgiu nos anos 90 é que o exercício não precisa ser continuado. Não precisa. Você pode somar vários momentos do dia que você fez exercício, 5 minutos ali, 15 lá, 10 no outro, e no fim você, às vezes, fez 1 hora de exercício. Não teve tempo de fazer 1 hora consecutiva. Olha, queria dizer para vocês o seguinte, saúde é um bem que a gente só dá valor quando termina, quando acaba, quando a gente perde. Vocês estão vendo agora essas perdas todas que nós estamos tendo, né? Poxa, eu tinha aquele amigo que eu fiquei de visitar, eu gosto tanto dele, não fui, agora não posso ir. Perdi a oportunidade, um dia alguém te convidou, vamos sair, vamos... Você disse, não, hoje eu não posso. E aí depois, você hoje gostaria de sair e a gente é que não pode. Tudo bem, vai passar, mas nós temos que passar por essa fase. Nós temos que pensar o seguinte, você compra um carro, você quer que esse carro dure 10 anos para você. Ótimo, vai ter que durar 10 anos. Você vai cuidar dele, não vai? Ou quando ele começa a fazer um barulho, você continua rodando com ele? Não, você vai no mecânico, porque você sabe que se deixar desse jeito vai acontecer coisa pior, vai sair muito mais caro. Nós não fazemos com a gente mesmo, nós não temos com a gente mesmo os cuidados que nós temos com o carro. Você vê gente com problemas sérios, gente que começa a perder sangue por via retal, fala, deve ser uma hemorroida, e não vai ao médico para ver se é ou não é uma hemorroida. Nem tudo que sangra no intestino é hemorroida, não é? Então, esses detalhes a gente tem que estar atento. O corpo não é uma máquina que Deus te deu de presente para você tratar pontapés. Não é. O corpo é uma máquina perfeita, uma máquina maravilhosa, mas ela requer cuidados. Você não pode ficar bebendo quantidades de álcool enormes, que não possa beber, mas não pode beber muito, não deve beber muito. Além dos outros problemas,
O álcool te causa problemas físicos, aumenta o risco de câncer também. Você não pode fumar, porque o cigarro vai aumentar o risco de você ter câncer. E depois, na hora que você tiver, não adianta mais chorar. Aí vai dizer o quê? Eu devia. Não, nós temos que nos antecipar. Eu repito, o corpo não é um presente de Deus que a gente pode tratar a pontapés, porque ele vai se vingar se a gente agir desse jeito. Tem coisa melhor do que você tomar esses cuidados. Não precisa ficar neurótico, neurótica. Não, tenho isso, não posso comer tal coisa. Não, dá para fazer de tudo, com moderação. Dá para levar a vida tranquilamente, com atividade física, sem exageros na comida, sem exageros na bebida. E com isso viver muito mais tempo e viver em condições melhores. Muito obrigado a todos. Muito esclarecedor, Dr. Drauzio. Cuidar da saúde e equilibrar hábitos saudáveis é essencial para que a gente possa viver bem, né? Nós agradecemos imensamente por ter compartilhado conosco todo esse conhecimento de uma forma tão clara, tão esclarecedora, né, Rodrigo? É isso aí, Fer. E antes da gente encerrar, a gente gostaria aqui de reforçar o nosso agradecimento aos nossos presidentes das 5 cooperativas, que nós nomeamos já no início da live, que são os nossos patrocinadores aqui, para que a gente pudesse, nesse momento, estar compartilhando essa live, né, com o Dr. Drauzio, uma figura aí tão conhecida, né, trazendo tanto ensinamento para nós. Então, o nosso presidente Adolfo, a dona Maura, o presidente Círio, o presidente Jaime, o presidente Aldo, nosso muito obrigado por patrocinarem esse momento aqui e a gente pudesse trazer, né, essa live maravilhosa. E, Fer, para terminar, vamos deixar um recado especial para quem está nos acompanhando? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, mais do que um muito obrigado pela sua presença, de ter nos acompanhado essa noite, a gente quer convidar cada pessoa que nos assistiu, está nos assistindo, associado, colaborador, algum espectador, a ser um promotor da saúde durante os próximos 60 dias. A gente está entrando hoje no Outubro Rosa, no mês que vem a gente tem o Novembro Azul, e a gente desafia vocês a ter a sua hora da prevenção. Eu adorei a ideia. Eu vou comprar rapidamente, a partir de amanhã, 1 hora por dia, pelo menos, eu vou entrar nessa onda de prevenção, sim. E lembrando que exercícios físicos, uma alimentação saudável, hábitos que trazem bem-estar são essenciais para a nossa saúde. Então, eu vou reforçar o seu convite e vou desafiar cada um de vocês aqui, a partir de amanhã, nos próximos 60 dias, tire 1 horinha do seu dia para praticar algo saudável na sua vida. Compartilha nas redes sociais, marca lá o hashtag Sicredi, marca a sua cooperativa também e cuide da sua saúde também, incentive que outras pessoas façam o mesmo. Afinal, né, Rodrigo? Gente que coopera, cuida. E cuida também, né, Cuida bastante. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, obrigado, Dr. Drauzio. Um grande abraço. Boa noite a todos. Uma boa noite mesmo. Tenho um mês muito feliz. E a epidemia vai passar, viu? Vai passar. Com certeza. Um grande abraço a todos. Pessoal. Boa noite.